Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Vou ler dos versículos de 1 a 16. Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 16. Dani, muito bom vê-la aqui hoje no meio do povo de Deus. Oramos por você, agradecemos a Deus pela vida de Carlos e que você sinta que não está sozinha nesse momento de saudade. Viu, minha irmã? Que Deus continue a consolar o seu coração. Diz a palavra de Deus no capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez essa palavra, hoje nesse domingo, seja a palavra mais difícil e mais dura que trago à igreja nesses anos em que aqui estou. Creio que 7 anos que já estou aqui, porque a igreja perdeu o seu significado. Hoje a igreja se transformou num estereótipo, e segundo a definição de Daniela, de Ana, com a qual eu concordo, o estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuída a pessoas ou a grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, o que é estereótipo? São impressões, são preconceitos, são rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Você quer um exemplo de um estereótipo de igreja? É conceber, é pensar, é ver a igreja como um clube. É ver a igreja como pura e simplesmente um ambiente social. É ver a igreja como um curral político. É ver a igreja como uma oportunidade de sucesso. É ver a igreja como uma opção de agenda dentre inúmeras que você possa ter. É ver a igreja como uma oportunidade religiosa, quem sabe, de conhecimento bíblico, de aprimorar conhecimentos bíblicos. Mas isso é para pouquíssimos. Quem sabe, para eu me sentir aceito, ou para barganhar com Deus, ou para purgar a minha consciência, ou para experimentar prazeres emocionais, e na verdade, se eu não sentir algo, essa igreja não serve. Ou pensar na igreja como um ambiente ideológico, excludente do diferente, excludente do pecador, expressão política de extrema direita.
Ah, talvez seja um ambiente de gente pequena, gente que não raciocina, gente que desenvolveu uma linguagem de gueto, desenvolveu essa linguagem, e eu não pretendo aqui ser exaustivo, mas acho que a igreja perdeu o significado. Acho que a igreja se tornou irrelevante. Acho que a igreja não é prioridade na vida de ninguém, muito menos dos crentes. Eu acabo de vir de Recife, fui trabalhar lá em Recife, fui fazer não só pregação, mas reunião também, e achei curioso, eu amo igrejas, eu gosto de visitar igrejas. E cheguei lá e encontrei igrejas fechadas, igrejas destruídas, igrejas completamente vazias, e o que é pior, não há o que fazer com o patrimônio. Você tem um patrimônio deteriorado, depauperado e que não tem o que se fazer. E aí eu me lembro que quando estive em Portugal, isso eu já contei a você, passo na beira da estrada, uma igreja com teto completamente destruído, o matagal tomou o arredor da igreja e não tem mais ninguém no entorno dessa igreja. Essa igreja perdeu o sentido, ela não tem sentido, ela está completamente destruída. E aí passei num grande centro, numa grande cidade, aí como a Igreja da Penha aqui no Rio de Janeiro, uma catedral no alto, no centro, grande, difícil de manter, e que só tinha culto num dia da semana, era no domingo às 10 horas da manhã, mas ninguém ia. Reclamação do padre que ali atendia. E aí me lembrei de uma igreja na Itália, em Monterigone, que tinha a igreja e do lado uma grade, com um crucifixo, um Cristo preso e trancado do lado da igreja. Uma igreja que não tinha sentido, que era só um monumento. E aí eu me lembro, e nessa semana mais do que nunca, me lembrei da frase de Nietzsche, quando ele diz que Deus está morto. Deus está morto. E essa frase dele aparece a primeira vez no seu livro Gaia e a Ciência. E o significado mais óbvio, todos nós nos sentimos agredidos com esta frase, mas o significado mais óbvio e importante dessa expressão é simplesmente o seguinte, que na civilização ocidental, a religião em geral e o cristianismo especificamente, em particular, estão em um declínio irreversível. Irreversível. Está perdendo ou já perdeu o lugar central que ocupou ao longo dos últimos 2000 anos. E essa verdade é uma verdade expressa nas diferentes esferas. Você pode ver isso na política, na filosofia, na ciência, na literatura, na arte, na música, na educação, na vida social cotidiana e, o que é pior, na vida espiritual e interna das pessoas. Deus morreu. Não tem sentido. Talvez agora vocês tenham sido pego pelo seu desejo de não estar aqui nessa manhã. É curioso que essa expressão, essa palavra que eu trago para você até aqui, eu posso sempre falá-la na terceira pessoa. É a igreja. Ah, eu tenho muita crítica a fazer à igreja. Eu não me sinto parte da igreja. Mas agora vem a hora de respirar, porque eu não posso me esquecer do que Jesus disse. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, disse Jesus. E eu não posso me esquecer que a igreja ela é preservada por Jesus. Eu edificarei e nada prevalecerá sobre ela. Mas tem a segunda parte que você não pode passar rápido. A igreja é exercida, é realizada por nós. Por isso que o Senhor Jesus falou sobre o dever de ligar e de desligar. Pois a igreja que eu estou falando aqui não é na terceira pessoa, nem do singular, nem do plural. O desejo que você interprete é, ao ver a palavra igreja,
está falando é de mim. É de mim. E aí você vê essa carta que Paulo traz à igreja de Éfeso, e é curioso que você encontra Paulo preocupado com as mesmas condições. Ele lá chegou em Éfeso, na sua segunda viagem missionária. Ali ele deixou Priscila e Áquila, que foram os plantadores da igreja. Você encontra isso lá em Atos 18. Ele volta na sua terceira viagem missionária. Ele teve um problema com a cultura, com o status quo, porque a conversão fez cair o mercado da magia e da venda de imagens. Teve gente que teve perda econômica com a pregação do Evangelho. E isso chegou mesmo a provocar um protesto popular. E é engraçado que esta igreja de Éfeso foi uma das igrejas que mereceu uma palavra no Apocalipse, reconhecida como uma igreja que era perseverante, que não compactuava com o mal, que não esmorecia, mas abandonou o primeiro amor. Se deixou acostumar. Passou a fazer porque sempre fez. Passou a continuar a sua existência não baseada numa vida que era nova, mas porque continuava a fazer. Por isso, Paulo expõe a partir do primeiro capítulo, primeira coisa que Paulo diz, o que Deus fez por nós. Não esqueça o que Deus fez por vocês, diz Paulo. Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos aceitou, nos redimiu, nos perdoou, derramou abundante graça sobre nós. Isso tudo tinha um objetivo, era para a glória de Deus mesmo, da sua glória. Segunda coisa que Paulo faz questão de dizer é a sua oração. A sua oração. E Paulo diz, olha, que Deus os faça assim e os mantenha assim. Em santidade, é esse o padrão. Em sabedoria, é essa a busca. Em conhecimento de Deus, essa é a sede. Mas que vocês sejam iluminados, para que vocês saibam o que vocês são. Para que vocês saibam para que você existe. Para que você saiba o que deve fazer. Para que você saiba qual é o seu papel no corpo de Cristo. E aí Paulo passa a transmitir a sua mensagem. Olha, Cristo está acima de todo o poder. De todo o poder. Você que se pauta nas possibilidades do tempo, nas suas possibilidades ou na possibilidade de alguém, lamento. Quem tem todo o poder é Jesus, o Cristo. E mais do que isso, Ele nos resgatou do pecado para a salvação. É Cristo que nos deu vida. É Ele que nos dá a vida. Mas aí Paulo vai para uma quarta situação, que é como ele estava. O seu estado de espírito. Em vez dessas coisas que ele diz e que não eram vividas pelas pessoas, que deixaram esmorecer o seu amor, Paulo passa a dizer, mesmo vendo esse quadro eu não me dobro. E é por isso que eu prego, para que haja salvação em Jesus Cristo. Eu não me dobro, é por isso que eu estou preso, pela revelação de uma vida que é nova. E ele disse isso também aos coríntios, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E não para aí, ele chega e diz, olha, mas tem uma coisa que me dobra, e é por isso que eu oro. E por essa causa eu me ponho de joelhos diante de Deus. Que Deus conceda para vocês fortalecimento. Que Cristo habite no seu coração. Que vocês compreendam verdadeiramente o que é o amor de Cristo. Na verdade, o que Paulo está nos dizendo é a vida que precisamos ter como igreja. Na igreja e em igreja. Quando ele fala em andar de modo digno da vocação, ele está nos chamando a atenção para que a gente ande de maneira digna com a escolha que fizemos. Com a escolha que fizemos. E dignidade é autoridade moral, é honestidade, é honra, é respeitabilidade. Andar de modo digno de alguém que foi escolhido por Deus. Por isso, a palavra não é para que a gente faça uma avaliação da igreja, da denominação, da religião, do cristianismo,
mas a palavra de Paulo é para você, é para o seu coração, porque não existe a possibilidade de acreditar em Jesus Cristo e não fazer parte do seu corpo. Quem crê em Jesus Cristo faz parte do corpo dele. Não existe, nesse sentido, cristianismo sem igreja. Isso é um engano. Isso é mentira. Isso é uma vida autocentrada, como é divulgado e pregado o tempo inteiro hoje, que só você precisa, só você tem necessidade. É um egoísmo religioso, antropocêntrico, enganoso. Enganoso. Nós precisamos uns dos outros, mas Paulo nos coloca 3 coisas aqui que eu e você precisamos pensar. Quando ele fala, traz primeiro dizendo, rogo-vos, na linguagem brasileira do nosso tempo, é como se ele dissesse assim para você, pelo amor de Deus, desenvolva um estilo de vida onde você viva em novidade. Isso é mudança de atitude. Mudança de atitude. E o lugar da ação é a igreja. Porque a igreja não é um produto contingente da história, mas é um projeto de Deus. A esposa de Cristo, o corpo de Cristo, a plenitude transbordante de Cristo. Porque, irmãos, saber que Deus cria, salva, perdoa, regenera, santifica, redime, tudo isso é verdade. Mas não basta, porque isso pode ser só conhecimento, pode ser só intelectualidade. Porque esse conhecimento precisa gerar transformação na vida do crente. Viver em novidade de vida. O Evangelho precisa transformar a forma de ser e de agir. Chega de roubar e agradecer a Deus pelo roubo. Chega de utilizar a igreja para seus projetos pessoais. Chega de pensar nas pessoas da igreja como oportunidades para melhorar a vida. Chega de pensar na sua vida como se você vivesse do jeito que você vive, mas domingo você vem aqui, dá meia dúzia de oradinha, bota um envelopezinho de R$2 ali e está resolvido o problema com Deus. Chega! Isso é mentira. Isso aí não é que você esteja enganando alguém, você está enganando a você mesmo. Isso não é novidade de vida. Porque falar de igreja é primeiro pensar em mim. Aí a gente canta, né? A começar em mim, quebra corações. Mas quebra o dele primeiro. Quebra o do outro primeiro. E o que o Paulo descreve não são sentimentos românticos, onde todos nós sorrimos e falamos de amor, de bons sentimentos, de bons pensamentos, suspiramos e cantamos como os cânticos que nós entoamos. Ah, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Que abençoa nada. Que abençoa nada. Ah, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um. Pagamos nada. E continuamos a cantar, por mais que as trevas militem, nós nos manteremos unidos, manteremos nada. Porque a grande tentação é o evangelho do eu sozinho. É eu viver do jeito que eu vivo. Paulo está falando de disposição de alma e de coração. Paulo exorta, roga, insta, porque sabe que se depender de nós, a conversa é outra. A conversa é outra. Andar de modo digno tem a ver com caráter. Com caráter. E isso é interior. Isso é lá dentro. Por isso que Paulo usa algumas palavras que a gente despreza. Vamos falar a verdade em amor, mas vamos falar a verdade. Vamos falar em humildade? Pelo amor de Deus. Vamos falar em mansidão? Me poupa. Vamos falar em longanimidade? Que é isso? Eu quero tudo é para aqui agora. E quando Paulo fala em humildade e mansidão, essa é a virtude que nos faz reconhecer o sentimento de fraqueza.
Mansidão é brandura. E esse termo, mansidão, ele é nitidamente cristão. Não existia isso para os gregos. Para os gregos, mansidão era sinônimo de fraqueza. De fraqueza. Mas a humildade cristã, ela provém do conhecimento de si mesmo, que é a virtude pela qual o homem tem consciência da sua indignidade. Indignidade. Ah, se não fosse Jesus na minha vida. Ah, se não fosse aquele sangue que me remiu de todo o mal. Humildade cristã, ela se origina quando ela quando confronta a própria vida com a vida de Cristo. E aí eu vejo, meu Deus, eu estou mal mesmo. E é preciso ter humildade para isso. É o reconhecimento da sua condição de criatura. De criatura. Mas longanimidade é uma firmeza de ânimo, mas é também generosidade. É a virtude de suportar aqueles que não nos parecem ser tão bons quanto nós. É paciência. E aí Paulo usa uma palavra que essa semana foi muito curioso. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, que eu coloquei no texto para vocês. Eu estou sem meu celular aqui. Que Carlos Cola faleceu e não precisa mais das nossas orações. Mas vamos suportar a Dani e a família em oração. Eu escrevi isso para vocês. E minha irmã ficou profundamente incomodada com esse termo, suportar, porque vem sempre o sentido de aturar, aguentar. Mas não é isso que a palavra diz. É ser suporte. Para esse prédio ficar de pé, ele tem fundações que o suportam. É ser isso na vida do outro. É aguentar. Hoje está duro para aquela irmã ali, gente. Vamos dar o braço para ela. Deixa ela chorar as lágrimas dela. Chora mesmo. Mas nós estamos aqui. E ser igreja é isso. E ser igreja é isso. É ser suporte. É aguentar a fraqueza do outro. Aguentar no sentido de ser a sustentação para o outro. Agora vamos lá. É preciso ser suporte no erro. É preciso cobrir a nudez. É preciso amar aquele que está em pecado. Será que esse suporte nós estamos dispostos a ser? Ou a igreja é uma comunidade de santos inabaláveis, gente pura? Aí eu só me lembro do versículo que diz: quem pensa estar de pé, veja que não caia. É tempo da gente estender a mão para gente que não merecia ter a mão estendida. É tempo da gente falar menos e acolher mais as pessoas. É tempo de que esse suporte, ele se transforme em ações concretas. Porque aí Paulo fecha o caráter cristão, o interior como deve ser, nos convidando a esforçar-nos para preservar a unidade. Mas preservar como? Na mesma maneira de pensar? No mesmo partido político? No mesmo desejo? Não. Essa unidade é em torno do Espírito Santo. É por isso que nós ouvimos a palavra, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, daqueles que pecam contra a unidade. E muitos que fazem isso são aqueles que não sabem lidar com as diferenças. Mas peca contra a unidade aquele que também se anula, que concorda com tudo, porque abriu mão de raciocinar e de pensar. Isso não é ser corpo, porque todo corpo bem ajustado, ele tem e recebe a influência de todas as suas partes. Mas o que a gente precisa fugir é daqueles que se consideram os donos de Deus. O Espírito Santo só fala a eles. E não bota a culpa nos pentecostais, não. Não bota a culpa neles, não.
Porque tem muita gente que se acha dono de Deus. Sabe, inclusive, como é que a igreja deve ser. Sabe o que a igreja deve fazer, sabe o que a igreja deve abandonar, mas só sabe falar da igreja como terceira pessoa, não como o próprio a dizer. Por isso que Paulo continua a dizer, só uma coisa me dobra, e por essa causa eu me ponho de joelho, que Deus vos dê fortalecimento, que Cristo habite no vosso coração, que vocês compreendam o amor de Cristo. Por isso, a vida que Deus quer na igreja é andar de modo digno da escolha que nós fizemos. Paulo não para aí, ele continua a rogar e dizer, pelo amor de Deus, andar de modo digno é se perceber como parte do corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, você já ouviu. E eu creio que esse postulado teológico precisa ser aprendido e praticado, porque nós dizemos que somos um corpo, mas nós não nos percebemos assim. Hoje eu estou tão imperativo, né? Tão imperativo, porque eu espero que isso te incomode. Eu espero que isso te incomode. Porque num tempo em que a fé é vista como algo puramente pessoal, como expressão de sentir, pautada por prazer, por êxtase, por uma fé emocional ou só emocional, eu preciso perceber que eu não tenho crescido, porque não tenho me aberto para as possibilidades que o corpo de Cristo traz. E Paulo volta e fala exaustivamente de unidade. E ele cita 3 perigos que ameaçam a unidade da igreja, porque isso Éfeso passou. Essa igreja passou. Primeiro, a discórdia entre os irmãos. Segundo, a necessidade de organização da igreja. Organização. E organização é o seguinte, nós temos material só aqui hoje de manhã, para ser uma igreja transformadora da sociedade que aí está. E Paulo via que entre os éfesos já pairava neles o sentido de sermos apenas uma igreja que consome produtos espirituais, mas não que vive a intensidade do Evangelho. Terceiro perigo que ameaça a unidade da igreja, as heresias. E aí nesse sentido Caio Fábio disse o seguinte, a cruz é e precisa ser a patrocinadora da unidade. Porque quem crê na cruz, crê na unidade. Quando eu olhar para você e não perceber a união, é melhor olhar para a cruz. É melhor olhar para a cruz. Porque é nela que a gente vê que as nossas questões, elas ou perdem um sentido, ou têm pouquíssima relevância para a eternidade. Essa é a questão da extensão da união, até onde isso chega. Quem é Deus visto do ponto de vista da igreja? E ele cita, é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Não é privilégio de alguns, gente. E ele não está falando aqui que esse todos é os membros da igreja de Éfeso. Ele está falando de maneira geral. E como isso desarruma a gente? Como isso desarruma a gente? Todos. A minha visão precisa estar além dessas portas. Porque se não for assim, não tem por que eu pregar o Evangelho. Não tem por que pregar o Evangelho. O que nos une não pode ser política, não pode ser interpretação do mundo, não pode ser amizade, não pode ser classe social. Um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E apesar das nossas interpretações diferentes, discrepantes, antagônicas até, nós somos um. Precisamos ser um. Apesar de eu caminhar com as minhas verdades, achar que só eu tenho razão, e você não tem, lamento. Eu preciso acreditar e viver a verdade de que nós somos um em Jesus Cristo, a menos que não estejamos em Jesus. Nós somos um, está aí um sinal. Discordâncias no corpo,
que não conseguem ser resolvidas, é sinal de que estão distantes do Senhor Jesus. Estão distantes do Senhor Jesus. A vida que Deus quer na igreja é mandar de um modo digno do chamado e da escolha que fizemos, mas finalmente, Paulo continua a rogar e dizer, pelo amor de Deus, desenvolvam os dons da graça, desenvolvam esse favor que vocês não mereceram e receberam. É preciso fazer isso. Você recebeu dons, aplique-os, utilize-os, desenvolva-os, coloque-os a serviço do Senhor, do corpo, da igreja, da obra. Não se esconda, não se esconda. A graça foi concedida. Há diferença, é óbvio, da proporção que o Senhor deu a cada um. E cada um tem o seu dom, tem o seu talento, e é preciso reconhecer isso. Ninguém tem a perfeição e todo o suprimento que precisa, não há autossuficiente. Olha, se tem uma coisa que mais me chama a atenção, e meus pares no conselho, eu nunca comentei isso, mas como nós vamos nos reunir como conselho da igreja, pela graça de Deus, agora, daqui a pouco tempo, nós vamos receber algumas famílias que já estão decididas a fazer parte, não olha para o lado não, Sônia, a fazer parte, e é o momento mais feliz que eu vejo na vida da igreja, é o momento mais feliz, e quando eu vou fazer uma pergunta a qualquer pessoa, eu quero saber, deixa eu entender o que Deus fez nessa vida, e é curioso, nenhum é igual, é tudo diferente. Cada pessoa é uma história. Cada pessoa, Deus toca, Deus age, Deus movimenta, Deus traz, Deus leva. Deus faz de uma forma distinta. E aí, meus irmãos, desculpa, o Senhor oferece tanta diversidade e eu quero tornar tudo isso igual. Igual. Graças a Deus. Diz que é missa de corpo presente, não é isso que fala aí no jargão popular? Pois é. Graças a Deus que num tempo de uma pandemia, duas maluquinhas resolveram vir para a igreja comigo e falaram, não entendo disso não, mas vou fazer transmissão. Está aqui as duas aqui sentadas aqui na frente. E a gente fazia tanta besteira, meu Deus do céu, era tão ruim aquele negócio. Mas vocês são graciosos e recebem por quê? Porque alguém se dispôs. Alguém se dispôs a abençoar todo mundo. Alguém se dispôs. Até hoje eu recebo, pastor, faz de novo aquele negócio de mandar o vídeo das famílias. E aí eu pedi para você, para a sua família, e você disse, não quero fazer. Falou até grosso comigo, Júlia. Não foi a Júlia não, estou comentando com ela. Não quero fazer. Aí começa a aparecer a família do outro, e a gente é abençoado, estando isolado, trancado em casa com aquilo. Aí esse que virou para mim e falou dessa maneira mais dura, mandou um vídeo. Olha que benção. Olha que benção. Sabe o que é isso? Isso é a gente ministrando na vida e no coração uns dos outros. E aí, eu me lembrei da ata da reunião do conselho da Igreja Presbiteriana de Éfeso, que está registrado lá em Atos 20, no capítulo 17 a 35. Paulo está saindo e fala para os presbíteros, gente, cuida do rebanho. Está lá no capítulo 20, tá, de Atos. Cuidem do rebanho. Cuidado com vocês, mas cuidado com o rebanho também. E aí eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, cuida de você, mas cuida dos seus irmãos também. Segunda coisa que Paulo fala, olha, presta atenção, hein? Versículo 29. Presta atenção com os lobos. Tem gente que muitas vezes se chega e não é ovelha não, hein? Venha para roubar. Venha para matar, venha para destruir. E ele não para. Mas cuidado também com o joio. Mas Jesus falou para não separar o trigo do joio. Mas isso não pode fechar a minha percepção da possibilidade de que pode haver joio. E aí vem a palavra que Jesus me disse, eu preciso ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudência. E Paulo continua a falar para a igreja, vigiai, vigiai.
E continua, cuidado com as tentações materiais. E termina por dizer, prestem atenção nos necessitados. Citei 6 coisas de Atos 20, nessa reunião do conselho ali. E você pode ver que todas as 6 estão focadas para o rebanho de Deus. Para a maneira como a gente precisa olhar uns aos outros, pastorear uns aos outros. Ah, meus irmãos, é tempo e espaço de ministração, até a unidade da fé, até o pleno conhecimento do Filho de Deus, até a maturidade, e não dar lugar a ventos de doutrina. E esses ventos de doutrina estão mais próximos do que você pode pensar. Não é alguém que está aqui na frente falando besteira, mas que você está ouvindo dioturnamente no seu rádio, na sua televisão, nas mídias sociais, em pequenas frases que são até bonitas, mas que são tomadas como verdade. Na verdade, elas são contrárias ao que a palavra de Deus nos traz. É tempo de buscar maturidade. Gonçalves Luiz disse que toda tentativa de congelar um período da vida comunitária é um atentado contra o projeto eclesial de Cristo. A Igreja de Botafogo teve a bênção de ter inúmeros pastores, homens de Deus que passaram aqui e fizeram essa igreja chegar ao ponto em que ela chegou. Nós louvamos e precisamos reconhecer aqueles que por aqui passaram em momentos extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Mas cuidado para você estar não querendo viver uma experiência com Cristo de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, e o Senhor Jesus está experimentando, oferecendo a você novidade de vida hoje. Em você viver novas experiências de comunhão com Ele. Não estou falando de nova conversão, esquece isso. Não estou falando de nada disso. Estou falando de você manter uma relação com Deus que seja de hoje e não de anos atrás. Não uma fé que é acostumada, não uma fé que continua a existir porque lembra do mesmo discurso. Mas a minha pergunta para você é, que história você tem para contar com Deus desta semana? Dessa semana, não vamos hoje nem ontem. Que história você pode contar e dizer, foi Deus que fez na minha vida. Eu percebi a ação de Deus. Eu vi que o Senhor fez. Qual é a história que você tem a contar dessa semana? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E eu quero terminar. Tinha muita mais coisa para falar, mas eu acho que está bom. Porque a vida que Deus quer na igreja é vida onde haja transformação pelo poder do Evangelho. A vida que Deus quer na igreja é a vida onde haja ministração e edificação do corpo. E se você tiver dúvida de quem eu estou falando de você. É de você. É que a sua vida possa trazer ministração e edificação ao corpo. A vida que Deus quer na igreja é vida onde haja proclamação do Evangelho para o mundo, onde haja serviço presente, realizado naqueles que vivem a verdadeira fé em Cristo Jesus. Ele, o autor e consumador da nossa fé. E aí, é nessa fé que o Senhor nos convida a não embarcar no discurso de que a igreja morreu. Não embarcar na certeza que é o que a gente vê por todos os lugares. E eu citei exemplo de Recife, citei da Europa, mas eu posso falar inúmeros exemplos. Dá nome e sobrenome na cidade do Rio de Janeiro, de sinais de morte da igreja. Morte da igreja. Não pense que isso está longe de você. De você. Talvez, infelizmente, a gente encontre no corpo de Cristo, gente que chegue mesmo a dizer, prefiro que morra mesmo do que viva do jeito que está vivendo. Desculpa, uma palavra assim não conhece o que é transformação de vida.
não conhece o que é o poder de Jesus. Eis que faço novas todas as coisas, e que nós possamos experimentar isso no nosso viver. Igreja de Botafogo, que Deus nos abençoe.